Mike, boa noite, muito obrigado por vir. Você é o autor da capa, empatou em primeiro lugar, né, comigo, com o Rafael, ou ultrapassou? Ah, terceira. Então estamos empatados, né? Em recordes de capa, Rafael Carvalho, André De Pierre e Mike Bárbara aí. Terceira matéria de capa, né? Matéria encomendada, né, Mike? Encomendadas, né? Tava mudo, começa de novo. Das três, duas foram encomendadas. A primeira que foi sobre Atlântida, que era um material que eu tinha pesquisado há um bom tempo atrás, a gente tinha conversado sobre isso, e aí você deu alguns feedbacks, eu aproveitei muito das aulas, e aí deu para completar bem. A segunda foi sobre globalização pré-histórica, a segunda vez que pegou capa, e agora essa terceira foi encomendada também. Então, vamos aí. Parece que as encomendas dão um bom. Sim. Normalmente dão retorno porque é uma coisa em conjunto, né? A gente pensa em conjunto e é porque realmente é uma notícia, né? Legal para a gente dar. Eu encomendei uma pro Claudio Suenaga para a próxima edição, mas eu não vou contar hoje sobre o que é, porque ele falou que vai tentar redigir algo quanto ao assunto, mas como ele é um cara, uma pessoa muito séria, por isso que ele sempre fala, eu vou tentar, e entrega sempre primeiro, né, Mike? O que bota a gente no chinelo. A dele chegou bem antes, acho que umas 2 semanas antes, né? Sim, a matéria dele chegou no fim de dezembro. Foi bastante. Mas vamos lá. Eu vou compartilhar a tela, então, da revista Enigmas, e daí fazer uma apresentação rápida. Você quer dizer alguma coisa para o pessoal? De boa noite? Uma boa noite para nós bom, espero que todo mundo tenha o que veio procurar, né? Às vezes a esperança de um não é a do outro e a do outro não é a do um, mas a gente completa ali. O livro é bem interessante e a história que envolve ele é mais interessante que o livro, pelo menos nessa fração que foi exposta para o público, né? Então, bora lá. Provavelmente a parte mais interessante aqui não foi exposta, mas não. A gente consegue ter uma ideia do que ele queria dizer pelo que a gente já estudou. Eu vou colocar aqui na tela, então, a imagem da revista Enigmas. Primeiro, o Mike, agradecer o anunciante, o Colégio dos Magos. Se você quiser anunciar também, eu vou prestigiar o anunciante aqui, da revista Enigmas, o Colégio dos Magos. Vou até aumentar um pouquinho. Espera aí. Opa! Deu uns errinhos aqui. colegiodosmagos.com.br é anunciante da revista Enigmas. Se você quiser anunciar também, entre em contato, andredepr@gmail.com, se você está lançando um produto que tem a ver com a revista, ou não, né? Ou só quer anunciar a marca, fazer marketing. Também tem uma escola de alguma coisa, né? Um curso online. Anuncia aí na revista Enigmas. Essa é a capa da revista Enigmas, edição 15, o livro proibido. Mike, você que teve a ideia dessa imagem, né? O que você quis dizer com ela? Então, aí a gente aborda muito sobre, tanto na matéria que eu fiz sobre cataclismo, como indiretamente na sua também, sobre os mitos dos dilúvios pelo mundo, né? E a cronologia que eles têm, a concomitância que eles têm em temporalidade de existência e tudo mais. E o tema em si, né? O nome do livro é Adão e Eva, a história de Adão e Eva, uma história de cataclismos. E a maçã simbolizando ali o símbolo mor ali do mito de Adão e Eva em relação à água, que é a detentora da destruição, né? Tanto em alguns mitos que ela vem de baixo e em outros que ela vem de cima, né? Então, de baixo, assim, de meios subterrâneos, porque às vezes no entendimento do povo ou na simplicidade intelectual que eles tinham, a única forma de ter tanta água assim seria ou pela chuva ou de algum poço ou coisa que estourou. E não sabendo da existência o que poderia provocar isso, né? Então, a sugestão era essa,
o pecado da maçã de Adão e Eva simbolizando, sendo afundado em água, né? Que é o motivo do dilúvio e das inundações mundiais espalhadas nos mitos do mundo. Para mim, ele é o fruto proibido afogado pelo dilúvio. Essa que é a ideia, vamos sintetizar ela. Eu sou prolixo e você não é prolixo. É o fruto proibido afogado aí pelo dilúvio, né? Até eu não vou falar de religião, senão o pessoal vai entrar em outras esferas, né? Mas vamos lá, vamos mostrar a revista. Bom, a live de segunda-feira me deu ideia de fazer o editorial, né? Os vencedores narram a história. Aqui está o sumário, então tem o livro proibido, né? Que é a matéria de capa. Japão, castelo japonês Himeji, guarda similaridade com construções monumentais dos Incas. O autor da matéria, Suenaga, esteve no local e trouxe para a revista Enigmas um incrível material original. Dilúvio. Pessoas de todo o mundo antigo, dos sumérios até as tribos mais isoladas em ilhas distantes, tinham em sua cultura um mesmo mito, o Grande Dilúvio. Veja as histórias mais famosas. Festa babilônica. Mais de 8.000 anos antes do nascimento de Cristo, os babilônicos já celebravam seu festival de Ano Novo, que não era apenas uma festa de passagem do ano, mas sim uma grande cerimônia política religiosa, cheia de simbologias e significados. Então aqui está a primeira matéria do Cláudio, né? Fotos fantásticas. Já dá para vocês pensarem sobre a questão dos Incas, né? Nós estamos aí. Eu vou convencer o Cláudio a aparecer aqui no canal. O Cláudio, que já é um grande escritor, tem bastante seguidor em rede social, é um gênio, cara. Aqui é a minha matéria, né, sobre o Grande Dilúvio. E tem uma novidade que até o Mike que trouxe com a minha ideia, né, mas o Mike que fez a arte, de trazer um infográfico, né, com todos os mitos citados na matéria, que não são poucos, numa tabela de onde foi, né, qual é o povo, motivo, causador, salvador, sobreviventes. Com o tempo eu vou até compartilhar essa imagem com vocês em redes sociais, talvez. Vamos ver o valor que vocês dão para a revista. Vale ressaltar aí, André, que fez parte de uma discussão de aula, né? A questão da distorção do mapa em relação às proporções. Exatamente. Pela abertura cilíndrica dele, né? A representação. Muita gente desconhece isso. Tem muita gente que desconhece esse assunto, que é um assunto bastante importante. E daí vem a matéria do Mike. Adão e Eva. Eu vou colocar em uma folha só. Adão e Eva, o livro proibido pela CIA. Então vamos lá, Mike. Eu vou girando a matéria aqui e você está com a live agora. Muito obrigado. A matéria é ótima, sensacional. Temos muita coisa para conversar sobre isso aqui. Então vamos lá. Eu na matéria eu usei uma introdução que me inspirei no livro, mas eu queria falar um pouco sobre as condições que envolvem o livro, né, que a gente já postou lá no blog uma matéria a respeito, e também a gente teve, e aí eu desenvolvi uma introdução diferente para essa matéria, e depois eu completei com algumas coisas do teor do livro mesmo, que aí me deu tempo de ler tudo e tirar algumas conclusões, né. E assim, para quem ainda desconhece, ou para quem já conhece, vamos repetir, mas o Sean Thomas é o nome usado para a publicação, é o nome do autor usado para a publicação desse livro, né? Segundo a biografia que a gente encontra no livro mesmo, ou pelo menos nas páginas liberadas, que ele tem formação universitária, engenharia elétrica e tudo mais. Então, assim, ele tem uma certa base de conhecimento, mas ele mesmo se dedicou por mais de 20 anos a um trabalho de mapeamento baseado em vários autores de 1850 até a época do Chan. E dessas conclusões ele também correu pesquisas, fez algumas explorações
E, inclusive, desses 20 anos que ele gastou em pesquisa, 7 desses anos foram dedicados a uma tradução de material que ele foi acumulando durante as pesquisas. Por quê? A ideia dele era ter o material mais original possível. Ou seja, se ele está citando a epopeia de Gilgamesh, ele não quer uma tradução qualquer, ele não quer uma versão qualquer, ele não quer uma versão que esteja em inglês, mas que foi traduzido primeiro para o árabe, porque o tradutor era árabe, então ele fez uma interpretação e uma colocação de vocabulário ou vocábulos baseado no conhecimento dele em relação àquilo. Então ele queria uma coisa mais fiel, né? É a mesma coisa de falar, eu quero ler a Gênesis, mas eu quero a versão original que está trancada lá no porão do Vaticano. E aí fica um pouquinho complicado, né? Porque ela passou por várias traduções, às vezes aumento de palavras por interpretação, então assim, tem muita coisa que rola por aí. Então, desses 20 anos de pesquisa, no final dele, ele desenvolveu esse livro, que era composto de 258 páginas, e junto a uma editora nos Estados Unidos, ele trabalhou o projeto gráfico, revisões e adaptação para formato livro, né? E em 1963 ele conseguiu essa publicação para sair em 65. Em 65, a CIA interveio depois do lançamento, e aí eles recolheram tanto os livros que ainda estavam por vender, quanto os livros vendidos, né? Então saíram numa caçada, sei lá o que eles fizeram. Mas não existe versão original com 258 páginas desse livro. O que existe é uma versão com 57 páginas liberadas pela CIA. Então, assim, é um livro que envolve muito mistério em volta dele pelas ações do governo norte-americano e a agência de inteligência deles para uma restrição objetiva, simples e clara. Não vai ser publicado. E tem algumas coisas interessantes que eu vou dissertando pela matéria, que é uma relação entre algumas outras publicações de teor semelhante que aconteceram na mesma época e que não foram censuradas, mas o livro do Hapgood foi. E, bom, eu vou continuar a falar do livro e em seguida depois eu vou citar esses livros e tudo mais. E aí essa censura, ela teve várias datas importantes durante a história até os dias de hoje, né? Então, em 63 ele entrou com publicação, em 65 saiu, em 65 foi censurado, e aí essa censura ela durou até 1993, que em 93, por pedido judicial, houve uma solicitação de uma gráfica, como é que ela chamava? Tiger Press, acho que era isso. Até ela não está em atividade hoje e não se sabe muito como eles conseguiram uma cópia desse livro, e teve uma publicação. Só que comparando a publicação com o que a gente tem liberado hoje, é a mesma coisa. Então, assim, eles tiveram acesso ao livro, fizeram a publicação, não foram muito sucedidos nessa publicação. Hoje é bem impossível achar uma versão impressa desse livro, embora existam algumas versões digitais, em PDF, que escanearam e colocaram na internet. Inclusive, tem o link no site da revista Enigmas, na matéria que tem lá, na mini matéria, né? E em 93 teve isso. Em 2013, através do Freedom of Information Act, que é uma lei norte-americana sobre o ato da livre informação, um ato sobre livre informação, que foi solicitado num processo judicial para que fosse liberado não só esse, mas como diversos outros documentos censurados pela CIA. E a partir de 2013, se você fizesse uma solicitação formal e tudo mais, você conseguiria isso aí. Só que foi em 2019, ano passado não, 2 para trás, só em 2019 que liberaram ali por volta de 20 mil páginas de documentos censurados. Documentos esses que continham registros de perseguições OVNIs pela Força Aérea Norte-Americana. Entendam OVNI como objeto voador não identificado. Não é
disco voador extraterrestre, tá, gente? OVNI é um objeto não identificado, pode ser do vizinho, do país vizinho, mas enfim. Só que aí tinham resultados anômalos, né? Movimento incongruente com o tipo de aeronave, movimentos muito rápidos, desaparecia na frente do piloto e coisas do tipo. Mas enfim, tinha documentos desse tipo e tinha vários outros, e no meio disso tudo, o livro Adam and Eve History, que é a história de Adão e Eva e, como subtítulo, a história dos cataclismos. Esse livro, ele chamou atenção, a internet ficou um pouco em burburinho nela, cada um fez um vídeo, cada um fez uma matéria, não aprofundaram muito, muita gente fez matéria sem ter lido o livro, inclusive aquela primeira matéria que eu coloquei lá no blog da revista, eu não tinha lido o livro todo, né? Eu tinha paginado ele, eu li algumas coisas, e aí eu fiz mais uma coisa objetiva em relação aos acontecimentos que envolvem o livro. E dali para frente, com a matéria encomendada do André, aí tive tempo para ler tudo e tudo mais, e entender um pouco mais sobre o que poderia ser essa proibição. E a abordagem da matéria não é só essa. A abordagem da matéria é tentar traçar um paralelo entre tudo que o Sean Thomas declarou. Aliás, Sean Thomas é bem provável, gente, que seja um pseudônimo. O cara parece que você não consegue achar ele de forma alguma. Tem algumas fotos, algumas coisas, mas o cara é um fantasma, bom, sei lá. E aí, como ele não pôde publicar na época e também não responder a qualquer refuta iminente que poderia acontecer, então hoje já é história, e mesmo assim a gente só tem 57 páginas de 258, que dá mais ou menos aí 20% do livro. É interessante citar também que a CIA, quando ela censura, ela libera todas as páginas do documento, só que ela coloca aquelas blackout lines, sabe? São aquelas linhas pretas sobre o texto que aí você não consegue ler. E aí eles marcam, botam em cima de nome, data, algum pedaço do trecho, algum trecho do texto que eles não querem que você veja e tudo mais. Mas no caso do Sean Thomas, ele foi um livro higienizado, né, sanitizado. O termo em inglês para isso era sanitizado. Seria a mesma coisa que higienização. Eles passaram não as blackout lines, mas blackout marks, mas sim eles cortaram páginas. Então, às vezes você está lendo ali, página igual essa daí, ó. Foi um print que eu dei no livro, que era da página 31, e por sorte o texto continuava na página 32. Mas por vezes você está lendo uma página e de repente pula 3, 4, 5. Aí você está lendo de novo, pula 10 páginas. Aí você tá lendo de novo. Então, assim, não tem uma continuidade. Só que pelo que foi deixado, a gente já consegue ter uma visão bem ampla em relação ao conteúdo do livro. Agora, eu penso que o que foi sanitizado, os outros 80% do livro, que seja o que realmente incomodou o governo norte-americano e continua incomodando. Vocês querem que libere porque vocês têm uma lei de livre informação? Ok, vou liberar. Toma aí, ó, liberei. Mas com 80% a menos. Enfim. Então, esses 20% que sobrou já dão uma visão bem ampla sobre o conteúdo para depois a gente discutir. Mas eu estava falando, o teor da matéria é mais um paralelo. Então, eu tenho informação que eu coloquei na matéria que eu consegui rastrear agora de 2019. São resultados de pesquisas de algumas universidades que têm os estudos geológicos. Esse daí, por exemplo, que estava na tela, que são estudos que decorrem de 1900 para cá, que foi quando começou a aferição, até agora. Então, vamos falar do livro, e aí eu volto nesse assunto. O livro em si, no primeiro capítulo, ele descreve quase que o filme 2012. Tem um filme chamado 2012, lançado em 2009, que ele pegou aquele pavor do pessoal sobre o calendário maia, né, que o calendário maia corria durante todos os anos pós a civilização deles até chegar em 2012. 2012 acabava o calendário. E aí a paranoia normal foi que
ó, se em 2012 acaba o calendário, então não tem mais nada para frente, vão morrer todo mundo, porque o Nostradamus também falou que de 2000 não passava. E aí começou a paranoia geral, né? E Hollywood, se aproveitando disso, fez esse filme. E esse filme ele é bem interessante porque ele é bem congruente com a narrativa do primeiro capítulo do Sean Thomas. Esse primeiro capítulo ele serve só para te dar uma visão geral de como seria uma inversão polar no planeta. Então, essa um pouco do filme e um pouco do que tem no livro são convergentes, porque ele no livro, desculpa, no filme, um flare solar, que seria uma explosão na superfície do Sol, que elimina uma grande nuvem de radiação, ao atingir a Terra, o campo magnético que os polos geram em volta da Terra para poder proteger a superfície da Terra de qualquer coisa que venha do espaço em relação à radiação ou coisa do tipo, ele consegue mudar um pouco a reação que existe no centro da Terra. E não necessariamente ele precisa atravessar, mas ele tem uma penetração. E aí esse tipo de radiação faria algumas mudanças e tudo mais. O Sean Thomas ele não trata disso, ele trata de um modelo que a inversão polar ela é em detrimento de um ciclo que acontece entre o núcleo externo, porque você tem ali o núcleo interno, o núcleo externo, o manto e aí depois a crosta, né? E aí ele diz, ó, o manto externo ele tem um atrito com o núcleo externo que, por serem formados na sua maioria de ferro e líquido, né, eles têm esse poder esse poder não, parece uma coisa, eu estou gaguejando tudo aqui. Eles geram esse atrito e como resultado desse atrito você tem os polos magnéticos, né? E o posicionamento desses polos magnéticos, por muitas pessoas não ligam uma coisa a outra, mas polo magnético e polo geológico não tem nada a ver. Então você tem o polo norte e sul geológico e o polo magnético ele vai estar numa posição diferente, né? E é justamente nesse posicionamento dos polos magnéticos que ele fala, né? Mas no primeiro capítulo que eu estava dizendo, ele narra um possível reagente da crosta em relação a uma inversão de polos magnéticos. Não necessariamente a inversão de polo magnético onde está o sul vira norte, onde está o sul vira norte e o norte vira sul. Ele se move, então ele se movimenta muito rápido, mas não necessariamente ele dá um flip normal, uma reviravolta de 360. Ele pode ser mais ou menos, mas enfim. E por que ele cita isso? Porque é a partir daí que a Terra ela tem alguns fatores que não são explorados em outros livros que são lançados na mesma época. E é bem por aí que eu acredito que seja o diferencial do livro do Sean Thomas em relação aos outros livros que abordam essa temática de inversão de polos magnéticos, que fez com que ele fosse censurado e os outros não. Até em 59, um pouco antes do Sean, teve uma publicação do professor Charles Hapgood. Só um adendo aqui, professor em inglês é um professor universitário. Então, é muito diferente de teacher. Então, o nível dele está bem acima, né? Então, o professor Charles Hapgood, ele teve uma das muitas publicações dele, inclusive essa publicação ela é um pouco mais renomada, porque o prefácio dela quem fez foi o Einstein. Então, assim, tem um pouquinho mais de credibilidade em relação ali, né? Mas é uma discussão que o Charles teve com o Einstein, e o Einstein fez a leitura do livro, gostou, e a convite ele fez o prefácio ali. E o Hapgood, ele coloca uma coisa um pouco mais amena em relação à inversão dos polos magnéticos. O Sean Thomas não. Por quê? Porque ele leva em consideração as proporções. A crosta terrestre ela tem 30 quilômetros, mais ou menos, em média, na verdade, de espessura.
Alguns pontos chegam a 80 quilômetros, outros pontos chegam a menos, que seriam mais no fundo do mar. Além das placas tectônicas que podem se mover, ele diz que, como a espessura do manto é por volta de 1.600 quilômetros, ele é muito maior em proporção do que os 30 quilômetros em média da crosta terrestre. E alguns movimentos bruscos desse manto, eles podem fazer a crosta chacoalhar. E esse chacoalho não é pouca coisa não. É tipo, levantar uma América do Sul e abaixar uma América do Norte. E com isso, água vem, água vai. É você ter um continente, um possível continente novo subindo do fundo do mar, e ao mesmo tempo algumas regiões que é terra seca afundarem. E isso não é tão, geologicamente falando, não é tão impossível. E aí ele descreve a catástrofe cataclísmica aí de uma inversão polar hoje. Então, ondas gigantes de mais de 300 a 400 metros de altura varrendo tudo que tem dentro do continente, porque a Terra ela pode ter uma leve parada no eixo de rotação dela. Então, se ela para, a Terra gira mais ou menos 1.800 km por hora, 1.600 km por hora, 1.700 e pouco. Então ela está girando 1.700 km por hora. O núcleo dá uma paradinha. O que está em cima acontece o quê? Se é massa de água, ele continua esse giro. Então ele parte desse princípio de inércia e movimento para gerar esse furdúncio de água passando em cima de tudo. Mas não só isso, o movimento da crosta quebrando tudo, gerando terremotos de magnitude imensuráveis, né? E com isso um abalo no sistema da atmosfera também, e por aí vai. E por mais fantástico ou difícil de acreditar ou não, né, para outras pessoas que já estudaram esse tipo de evento, pode ser até que não seja novidade. Mas é uma novidade afirmar dessa forma. Por quê? Porque até o Hapgood, ele tem todo o estudo dele englobando geologia e inversão de polos magnéticos, mas hoje, se a gente for procurar, é bem aceito que uma inversão de polo magnético seja uma coisa mais leve. Vai ter problema de comunicação, às vezes algum satélite para de funcionar, pode acabar a energia, aí depois vai acontecer alguma coisa, mas não necessariamente alarma da forma que ele alarma. E a partir do segundo capítulo, ou dos fragmentos que tem dali para frente, aí são mais específicos em relação à teoria. E aí ele começa a abordar realmente alguns exemplos que para ele fizeram muito mais sentido do que a narrativa hoje conhecida, né? Vamos lá, eu falei das camadas tectônicas. Alfred, como é que ele chama? Wegener, em 1913, apareceu com a teoria da deriva continental, que é essa que a gente estuda na escola, que é sobre as camadas tectônicas elas se movimentarem, mas muito pouco, o que explicaria a formação de montanhas, de cordilheiras, de vulcões e de ilhas novas em oceanos e tudo mais. Inclusive, em 1913, até um pouco antes de 1930, essa teoria ela era rechaçada pelo corpo acadêmico e ela demorou muito tempo para ser aceita. Ou seja, nada diferente no mundo de Cabral. Então, todo mundo do mesmo jeito. Tudo que é novo sempre assusta e demora um tempo para aceitar, principalmente por meios acadêmicos diferenciados, né? Mas se dizem mais sérios e que querem mais comprovações. E a teoria da deriva continental ela veio evoluindo, e dessa evolução ela abriu um guarda-chuva, e que desse guarda-chuva você tem um monte de outras teorias que agora já estão intrínsecas no nosso conhecimento geral, né? Por quê? Porque a gente aprende na escola, mas não necessariamente o que foi dado é a verdade nua e crua. Então vamos pesquisar. E a deriva continental ela fala que você tem um movimento semi-padrão das camadas tectônicas que elas podem deslocar isso é o máximo, até 1 polegada a cada 100 anos. Então, um continente, uma polegada tem 2,54 centímetros, né, 2,54 centímetros. E aí você pode
ter um continente chegando um pouquinho para a esquerda, mas ele levaria por volta de 100 anos a 100 e poucos anos. E aí já vem a teoria da Pangeia, que ela seria uma abertura, você tem as costas do Brasil, a costa do Brasil que encaixa na África, você pegar e juntar tudo num bolo, você faz uma Pangeia-zona lá. E aí, então, como eu falei, tem um guarda-chuva e ela começou a entrar por baixo. Mas antes dela não existia nada, e se não tivesse ela, não teria essas novas teorias. Então, é um movimento cíclico, né? Ah, mas se é cíclico é porque era verdadeira e as outras são também, não descarto. Mas acontece que hoje a gente tem como mensurar. E aí a matéria é para justamente pegar nesses pontos. Então, nesse caso da deriva continental, em 2011, o Japão teve um terremoto de 8,9 na escala Richter, eu acho que era 8,9, que deslocou a costa do Japão para, acho que, para lá, não sei, esqueci, sudoeste, não sei, noroeste, deslocou, foi um terremoto muito grande, 8,9, né, um pouco, quase do mesmo tamanho daquele que arrebentou o Haiti, e a costa do Japão andou 3 metros para lá. Não foi uma placa tectônica, foi uma fissura que aconteceu no fundo do mar ali e jogou 3 metros para lá. 3 metros para lá, se fosse segundo a deriva continental, levaria por volta aí de 1.500 anos, 1.600 anos, façam as contas aí. Se for um padrãozinho de 2,54, que é o máximo, vezes 300, são 3 metros, né? E como é que eles aferiram isso? Já tinha tecnologia de GPS, eles tinham uma estação fixa no chão. E a estação fixa no chão, ela deslocou, ela plantada no chão, uma puta antena cercada com concreto no chão e tal, para ela não balançar em terremoto, mas ela andou 3 metros para lá, falou, ó, devia estar aqui, mas está aqui. Então, assim, é curioso como a teoria, ela tem um guarda-chuva, mas quando você aparece com alguma coisa atípica, bate um guarda-chuva, escorre, cai para fora e aquilo não vale, né? Então, não só esse caso, eu acho que eu citei na matéria também um outro evento que aconteceu também no Japão, que também fala sobre isso, mas pelo Japão ter muita incidência de terremotos, eles também têm um bom centro de estudo geológico, né? Eles têm na Universidade de Kyoto o Centro Mundial de Geomagnetismo, que aí eles fazem essa fusão de centros de estudo, né? E foi em 2019, agora, que eles publicaram um estudo, que aí no caso é aquela imagem da matéria, André, que tem as linhas sobre o continente de 1900 até 2020. Que aí o que eles fizeram? Eles aferiram, não li todo o artigo, então não consigo explicar na magnitude inteira, mas eles tinham um ponto onde estava o polo norte magnético em relação ao geológico em 1900. E de 1900 para frente eles foram aferindo essa beleza. Então eles têm uma aferição em 1920, 1940, 80, 60, e aí eles chegam em 2000. E é interessante que o polo magnético está se movimentando mais rápido. E você consegue, mesmo visualmente, você consegue ver isso mesmo sem ler a matéria. Porque se você reparar ali, ó, o movimento do posicionamento geológico do polo magnético, de 1900 até 2000, ele tem um espaçamento. E ali está em proporção, está em escala, é um mapa escalado. E aí você tem de 2000 até 2020, quase que o mesmo tanto que rodou nos últimos 100 anos. Ou seja... Não, de 1980 a 2020, dá 40 anos, né? Uhum. Nós temos aí... mais que o dobro. O dobro, mais que o dobro. E 2020 ali ainda não estava fechado porque eles colocaram a publicação em 2019, né? Então, eles tinham ali o dado até 2015. De 2015 a 2020, pode ser que tenha aumentado. Eles até colocam lá no artigo. E aí é interessante porque no livro do Charles, do Sean Thomas, né? Onde que eu fui com o Charles? No livro de Adão e Eva, o que ele diz? Que por se tratar de um ciclo de atrito,
ele tem os momentos, então ele vai ficar estático por um tempo, e depois ele passa a fazer uma aceleração. E no momento da aceleração é quando se aproxima uma nova inversão. Então a gente está vendo ali que de 1900 até 2000 teve uma proporção, mas de 1900 até 2020... Opa! Desculpa, gente, caiu um negócio aqui. De 1900 até 2000 foi uma coisa, de 2000 a 2020, uma coisa totalmente diferente. E aí você tem, vamos falar que de 2020 até 2030, 2040, essa velocidade dobre. Se vocês não vão ver aí, mas o meridiano central, ele já foi ultrapassado. Então, se você olhar ali nas escalas de horário, de fuso horário e tudo mais, o meridiano ele já foi passado. Então, assim, ele está em movimento. E esse movimento é preocupante, porque a gente pode estar vivo para ver a próxima inversão polar, né? E não vai ser muito agradável, não. Segundo Hapgood, ou segundo o Sean Thomas, a coisa pega e pega para capar. Então, assim, o que tem a ver o nome Adão e Eva e o paralelo que ele fez? O Sean Thomas, em determinados momentos, ele é um pouco poético, né, e diz que depois de cada inversão de polo magnético, tem um detalhe interessante que ele coloca no livro que não é citado pelo Hapgood, que a inversão dos polos magnéticos ela vai acelerando até chegar a um ponto que ela dá o pulo, o salto. E esse flip, ele é tão rápido que a destruição ela se passa em horas, ela não se passa em dias. E depois tem uma reversão, e aí ele volta para onde ele estava. Então é um ponto momentâneo ali da inversão. E aí isso é interessante porque se você sobreviver, se acontecer enquanto a gente estiver vivo, e a gente sobreviver da primeira remessa, prepara porque vem a segunda, que ela volta e aí ela movimenta de novo, um pouco menos brusco, mas acontece. E aí o que acontece? Tem deslocamento de calota polar, você tem a concentração de gelo em locais diferentes, e aí ele explica sobre essas questões climáticas que são alteradas também depois disso ou durante isso, né? E aí é interessante porque as informações dele culminam com muita coisa que a gente tem hoje. Por exemplo, ele cita o período de 2.500, 11.500 anos atrás, o que é uma questão mais recente que a gente vem descobrindo muito sobre o Young Dryas, o evento do Young Dryas, do Dryas recente, né? Que a gente vem falando várias vezes em algumas matérias, e também a gente já vem falando em live, o André fala pra caramba do Young Dryas, que ele é um momento até decisivo na história humana. E ele comenta, assim como eu vi um artigo da Universidade de Cambridge também, esse não está na matéria, hein? Eu vi um artigo da Universidade de Cambridge, que foi publicado agora, recente, então nem está na matéria porque não deu tempo. Depois eu posso até compartilhar o link. Que fala sobre a extinção do Pleistoceno, ou o fim do período Pleistoceno, que se deu há mais ou menos uns 1.700 anos atrás, por uma era glacial, por uma glaciação diferenciada em alguns momentos. E aí, inversão de polo magnético é também choque de temperatura, é isso tudo. E aí ele cita alguns exemplos, por exemplo, o mamute encontrado em 1901, que, por incrível que pareça, ele estava completamente congelado ainda, então ele só tinha secado na pele, carne, né? Mas o mais impressionante desse mamute, eu não lembro agora o nome da cidade, mas eu não vou lembrar agora. Deixa eu ver se tem eu faço aqui. Beresóvica. O mamute de Beresóvica. Ele foi encontrado com restos de flores que ele estava comendo e alguma vegetação, e no estômago dele ainda tinha alimento não digerido. E por que isso aí é tão fenomenal assim? Porque a queda de temperatura, para congelar uma vaca, isso aí eu coloquei lá porque eu pesquisei, está na matéria. Para congelar uma vaca,
assim, tão instantaneamente que a grama que tiver na boca dela se congele junto e se mantém ali congelado por mais de 10 mil anos, é de 200 e poucos graus Celsius, né, negativos. Só que um mamute ele tem uma pelagem grossa, ele tem uma camada de gordura subcutânea que ajuda a se manter protegido do frio. Então, é isso aí. Então, para congelar um mamute instantaneamente, ó, morri, pá, eu estava comendo e deu um mal súbito, morri. Teve um ataque no coração, sei lá, parou de mastigar na hora e tinha comida na boca dele. Para congelar ele assim tão rápido, você precisaria de uma queda de temperatura muito maior, mas gritantemente maior. O que lembra um pouco aquele fenômeno que é bem retratado no filme O Dia Depois de Amanhã, que também tem uma inversão de polos magnéticos, não tem o efeito manto-crosta com deterioração da crosta e movimentação, mas tem os fenômenos climáticos. E aí, nos fenômenos climáticos, eles narram a queda brusca, que é um evento que eles colocam lá como se fosse o olho de um furacão silencioso de baixíssimas temperaturas, né? Aí até tem uma cena legal que tem uma bandeira flamulando lá e de repente chega o olho do furacão, ela só para e congela, parada, né? Então é bem interessante. E aí a matéria vem discutindo isso aí. E o Chan ele usa inúmeros exemplos. Uma coisa interessante é que no livro foi conservada a bibliografia de estudo dele e algumas recomendações dele também. E a bibliografia é extensa pra caramba, é uma pesquisa muito longa, algumas conclusões muito interessantes que já tinham sido tomadas por alguns pesquisadores da área de geologia, mas que, infelizmente, é meio complicado a gente encontrar algumas fontes, né? Então, assim, ó, ele vai citar vários exemplos que poderiam justificar muita coisa que a gente vê hoje. Por exemplo, o enigmático mapa de Piri Reis. Piri Reis foi um explorador, um navegante, né? E muita gente não sabe, mas ele era poliglota, tem notícia de pelo menos 4 idiomas que ele falava. E o hobby dele era, bom, tô aqui, não tô fazendo nada, conquistamos aqui, tem um monte de mapa ali, deixa eu pegar esses mapas. E aí, para ser melhor, para transitar melhor, ele fazia compilações de mapas e misturava eles e criava um novo, né? Até o mapa mais conhecido dele, colocado na pele de carneiro lá, que todo mundo conhece, que mostra a Antártica sem gelo e tudo mais. E é um mistério para a humanidade, como Piri Reis ou qualquer outra pessoa antes dele saberia como seria a Antártida sem gelo. Está sem a camada de gelo, foi uma piada sem gelo. E hoje, se você tirar um escaneamento aéreo sem gelo, você põe o mapa em cima e bate as divisas e tudo mais. E aí você fala, como? Simples. Não tinha gelo ali, porque o polo magnético estava em outro lugar. Ah, mas a gente não tem era do gelo faz tempo. Na verdade, não. Sim, as eras do gelo elas são mensuradas por eras maiores e menores, né? A gente está numa era, tecnicamente uma era do gelo, porque a gente tem 2 calotas polares muito grandes, né, nos polos. E assim fica. Mas em determinados momentos, a reversão delas, quando elas voltam, elas geram uma atrocidade climática ali que resfriam o planeta e aí a gente tem uma posição das calotas cobrindo uma região maior do globo. Mas sempre o equador desses 2 polos se beneficia de clima, né? Então não necessariamente uma era do gelo vai ser gelo para tudo quanto é lado, como muita gente pensa, né? Ele cita também o desaparecimento súbito da capa de gelo da bacia canadense lá de a camada laurenciana, que sumiu por volta ali de 11.500 anos, que também são pesquisas dadas por fundos geológicos, né? Então você faz, como no Young Dryas, você coleta as camadas de gelo que estão ali há alguns milhares de anos, e pelas camadas você consegue determinar, e inclusive na capa da bacia laurenciana, você tem um registro ali de um fim de período glacial naquela região por volta de 11.500 anos atrás. O que bate aí com o período do Young Dryas, né? De 12.700 até 11.500 anos atrás. Ou seja, aconteceu uma inversão ali e depois ele reverteu. Simples assim. Pelo menos
segundo a teoria do livro e no fragmento que existe no livro hoje, né? Você tem aí os mitos, na matéria do André, completa muito essa linha, porque ele fez um mapeamento dos mitos do dilúvio pelo mundo. E dentre muitos mitos que se completam, você tem dois ali que ele cita, na verdade tem no livro Adão e Eva, e ele completa muito bem um ao outro, porque ele diz assim, ó, que tem a Terra del Fuego, na ponta sul da América do Sul, né, que narra o dia que o Sol parou. E depois ele se pôs na direção errada. Então, assim, eles estão acostumados a ver o Sol cair para o lado de lá, nesse dia ele deu uma paradinha e caiu para o lado de cá. Bom, um pouco de mitologia, um pouco de factual, talvez sim, talvez não. Mas você tem alguns outros povos primitivos do Peru que narram o dia que o Sol parou também. E aí você tem alguns mitos das ilhas... Putz, como é que era? Eu não vou lembrar. Eu acho que era do Malai, que são lendas aborígenes, e do Sudão também, que fala da noite mais longa, que o dia tinha que ter raiado, mas ele não veio, e com o tempo ele se alongou demais para vir. Então assim, o Sol não parou, e não ficou noite, a Terra deu uma frenadinha, né? E aí provavelmente, se você olhar, o Malai, Sudão, essa parte sul da América do Sul, Peru ali, estão numa faixa que é bem provável, aí no livro ele explica, que é bem provável que estivessem longe de qualquer inversão. Então mesmo acontecendo a inversão, ou havendo alguma parada desse tipo, que é colossal e até inimaginável, eles narraram o mesmo mito, né? Só que em pontas diferentes, e aí você tem duas versões, né? Pode ser especulação? Claro que pode. Pode ser especulação minha, ou estou juntando duas pontas que não tem nada a ver e tentando fazer um embasamento teórico? Sim, claro que sim. Assim como toda teoria nasce de especulação, né? Só um tempo, só querer falar alguma coisa ou outra para o pessoal que está chegando agora. O que nós estamos fazendo aqui é divulgando, tá, o que está escrito, a parte que a gente conseguiu ler do livro do Sean Thomas. Né? A gente não está dizendo a nossa teoria, nós estamos divulgando a teoria que foi censurada pela CIA. Né? Esse é o nosso objetivo aqui, é falar o que foi censurado pela CIA. Eu vi muitas pessoas aí nos comentários falando de terra plana, não é esse o objetivo da live. Não. O objetivo da live é dizer, essa é a teoria do cara e ela foi censurada pela CIA. Por quê? É isso, né? Então, é interessante que as pessoas se atentem a isso. Quem chegou um tempo depois, né, que a live aumentou bastante a audiência durante o tempo, nós estamos divulgando a revista Enigmas, edição número 15, onde tem uma matéria sobre o livro que foi censurado pela CIA, que fala tudo isso que o Mike está dizendo. Isso daqui não é teoria nossa. Não. Isso aqui é teoria que foi sanitizada, que foi classificada pela CIA e ainda está classificada como secreta. Sim. Isso que é mais absurdo. Tá? Se você ver aqui, Mike, né, essa imagem, esse print que você tirou aqui é incrível. Dá uma olhada. Eu fiz a tradução. Era uma ilha oceânica. Lendas chamavam-na de Mar Charaíes. E olha só. Tem isso aí até hoje. Tá desclassificado em parte. Aqui, ó. Tá vendo? Sim, sim. Ela pode ser que tenha algum... Será que... Quer dizer, por que eles liberaram isso e não liberaram o resto? O que está escrito? É isso que nós queremos saber. Né? Mas é isso aí, Mike. É só para informar o pessoal que está chegando agora, porque às vezes a pessoa que está chegando agora acha o quê? Que isso é teoria nossa. Mas não, nós estamos falando de uma teoria
que de forma impressionante, absurda, foi censurada pela CIA. Que é a questão que divulgadíssima por Hollywood, como você falou. Né? 2 filmes, você já citou 2 ou 3 filmes. Foi 2 filmes. E assim, só completando o que você falou, a gente está expondo a teoria do Sean Thomas e até pegando alguns fragmentos de informações que a gente tem mais recentes sobre inversão de polo magnético, estudos e tudo mais, que se completam. Então, assim, eu estava falando que Hapgood, que a teoria da deriva continental de 1913, ela criou um guarda-chuvinha, e desse guarda-chuvinha, debaixo dele entrou várias teorias, inclusive do movimento, o tipo de movimento que os continentes fazem, o deslocamento que eles levam e tudo mais, formação da Pangeia e depois os demais continentes e tudo mais. E o Sean Thomas, ele já acelera isso aí, porque ele fala sobre o atrito do manto de 1.600 km de espessura, liquefeito, né? Em relação a uma crosta que chega ali por volta de 30 km de espessura. Então você tem 1.600 km que, se ele receber uma oscilação, 30 km é como se fosse o nosso braço. E a gente aumentando ou diminuindo o músculo, você estica ou não a pele. E se tiver água ali, ó, vai balançar tudo, vai submergir territórios, vai emergir territórios e assim vai, né? Até esse fragmento eu coloquei porque tem algumas tribos que ainda usam esses nomes e estão aqui da América do Sul, né? A gente tem, assim, diversos mitos que não couberam na matéria, mas então, assim, é uma complementação, né? Igual eu citei do Japão, que são os dados recentes de 2011, depois de 2019, que completam a informação da teoria do Sean Thomas. Então a gente está aqui divulgando e falando sobre a leitura que eu fiz, assim como completando com alguma pesquisa extra que eu também fiz em relação aos acontecimentos e criando paralelos, né? Então, essa é a ideia. Eu estava falando aqui sobre a criação de teorias, ó, não fugiu, não teve fuga de pensamento. E para vocês verem como é interessante, porque a maioria das teorias em relação a caçadores e coletores, elas partem do princípio da datação por uso de ferramentas, né, que seria uma tecnologia. E aí você tem algumas pedras que são quebradas em forma de lança que usariam na ponta de cabos, né, que seriam uma ferramenta de caça que aceleraria o desenvolvimento do cérebro, porque a pessoa comeria melhor, mais proteína, se assar ela digere mais, então ela tem uma forma de adaptação melhor e tudo mais. Há várias teorias, não estou jogando nada para um fundo mais inferior, que se baseiam pura e simplesmente nisso. Ó, achei lança aqui. Perfurei essa faixa de terra de aproximadamente 3.000 anos. Então quer dizer que 6.000 anos. Então quer dizer que as pessoas 6.000 anos atrás eram caçadores e coletores, porque aqui só tem isso, eu só achei isso. Mas é interessante que na narrativa dele do primeiro capítulo, ele mostra que da nossa civilização, se tiver uma inversão de polos magnéticos, vai sobrar muito pouco, se sobrar alguma coisa. Porque eu sugiro que... tá no Netflix. O filme 2012, peguem para assistir. Tem uma trama e um enredo. O enredo é a inversão de polos magnéticos, com efeitos de flare solar, que foi uma coisa muito falada na live que a Anne participou. Ela explanou muito, inclusive o livro Adão e Eva brotou dali. Então, assim, existe muita coisa aí. E aí, eu estou dizendo sobre teoria, por quê? Porque a especulação ela faz parte da formação da opinião em relação à teoria, mas quanto mais comprobatória a teoria, mais sentido ela faz. Como é que a gente prova ela? Por pesquisa. E o que eu estou fazendo? Pesquisando o que a gente tem de mais recente para ver se casa. E realmente casa. Casa com o Hapgood, mas casa muito melhor com o Sean Thomas, né? Então, da teoria geral dele, ele cita diversos exemplos, né? E aí ele, num momento um pouco mais poético, ele diz lá que junto com Zeus, Vishnu e qualquer Anunnaki que seja, ou deuses avatares antigos, se juntariam, conclusão do primeiro capítulo, na verdade,
se juntariam na verdade, Jesus Cristo e o Deus que a gente cultiva hoje como monoteístas, se juntariam a eles, né, como história, e aí depois retornariam. Eu não vou dar spoiler para o filme 2012, mas agora seria um bom momento de falar como acabou, como finalizou. Enfim, dá uma boa complementada nisso aí. E aí você tem ali também o caso dos reboots, né? A gente fala muito de reset. E interessante que o Sean Thomas, pelos estudos, ele conseguiu mapear as 4 últimas eras de glaciação por inversão de polo magnético. E uma delas é datada de aproximadamente 6.500 anos atrás. O que dá ali, ainda era pré-histórica, segundo a timeline comum que a gente estuda na escola, e que finaliza ali 4.000 anos antes de Cristo, né? Então, 6.500 anos atrás, teria acontecido uma inversão de polos magnéticos ou coisa do tipo, e você teria um momento de glaciação e desglaciação. Então, você tem ali Noé, que é uma narrativa praticamente copiada, escarrada, cuspida, mastigada e cuspida da epopeia de Gilgamesh, né? Que durante a epopeia você tem a figura do Ziusudra, né? Ou André, ajuda nos nomes aí. Utnapishtim e Atrahasis. Isso. Em Acádio também você tem uma variação, né? Tem o Atrahasis, é isso mesmo, do acadiano. Que aí, tudo isso aí é um nome que se traduz pelo sábio, o grande sábio, extremamente sábio, né? E por que sábio? Porque, em teoria, para Ziusudra foi informado que ele deveria construir o quê? Um barco gigante, ou, como na narrativa bíblica, uma arca, o nome é o mesmo, né? E ali ele deveria se salvar junto com quem ele mais conseguisse e junto com a semente dos animais. Ele não diz os animais, ele cita sementes, né? E aí, assim, a gente... Como na versão indiana, né, Mike? Também fala da semente dos animais. Sim, e aí ocorre a mesma coisa, né? Uma inundação mundial. E aí essa inundação, assim como vocês estão nas suas matérias, André, ela é convergente, ou seja, é uma narrativa, talvez não, muito posterior, que talvez seja uma fração muito grande factual, que veio sendo mudada com o passar do tempo em relação ao que se acreditava. Vamos lá, se uma catástrofe mundial acontecer agora e sobrar pouca gente, quem vai ficar vivo? Quem conseguir se alimentar, porque de fome muita gente morre. E aí, destruiu e passou água, tsunami que saiu de uma costa a outra. Tem exemplos no livro ali que foram encontrados fósseis de baleias no alto dos Andes, fósseis de conchas no alto dos Andes. Mas isso aí foi formação por placa tectônica, que vai empurrando devagarinho e vai formando a cordilheira. Eu falei, beleza. Então me explica como é que a porra da baleia... Opa, por que a baleia foi parar lá em cima? Que jeito que ela foi parar lá em cima? Se é devagarinho, ela foi sonsa e esperou uns 10.000 anos até chegar lá em cima e aí ela morreu? Então, assim, não quero ser cético nem nada do tipo. Foi parar no Lago Titicaca, Mike? Explica pra gente. Pois é. A gente tem alguns oásis naturais no Egito que tem peixe. Que, assim, jogaram peixe ali para criar, beleza, pode ter sido, mas tem registro deles terem peixe desde sempre. Na verdade, tem rastreamento por LiDAR, que encontraram os 3 grandes lagos que existiam no Egito, que hoje é só areia. Tem a questão da areia do Egito ela não é resultado de fricção da rocha com o vento, de forma grânulos, né, de rocha. Mas ela é areia marinha, né? Tinha bastante areia marinha. E... Vixe, eu perdi aqui. Onde que eu estava? Eu também, por um momento, fiquei prestando atenção no chat e me perdi aqui. Tá. Vamos pegar ali uma coisa que você destacou
quando você fez alguns comentários em relação à matéria que eu tinha colocado lá no blog há um tempo atrás, no site da revista Enigmas, e você fez uma pesquisa lá que mostra que na lei norte-americana de liberdade de expressão, ela tem um detalhezinho ali num parágrafo, acho que parágrafo 9, se não me engano, você citou, eu não lembro. E ela remove os conteúdos geológicos da livre publicação. Só isso aí. Vocês podem publicar qualquer bosta. Quer dizer, pode falar palavrão de agora para frente? Vou ler aqui para o pessoal. Leia. Quais são... é possível... o tipo de conteúdo que é classificado, né? Sim. Mesmo com FOIA, né? Que é a lei de liberdade. Freedom of Information Act. Exatamente. A parte número 8 está escrito o seguinte: informações geológicas e geofísicas. É a última, que pode ser classificada. Informações geológicas e geofísicas. Sim. Eu mesmo eu fiz essa pesquisa antes de saber do livro de Adão e Eva. Falei. Você comentou, não lembro se foi numa aula, você tinha falado. Na verdade, eu fui atrás de pesquisar isso por causa da tumba do Gilgamesh. Ah, é mesmo. Lembro. Daí logo, 1 ou 2 semanas depois, a Anne veio aqui e falou desse livro, que Sim. deu origem à matéria de capa da revista Enigmas. Então foi uma sucessão aí de coisas, né? Tem uma cronologia que nos levou aí até esse livro. É interessante isso aí, porque assim, eles deixam todo o livro, menos geológico e geofísico. E assim, isso tudo parece teoria da conspiração. Não, isso aí é só uma leitura dos fatos, não tem nada demais aqui que seja mentira ou coisa do tipo, né? Isso aí é uma representação, um afresco cravado na rocha, eu acho, sobre Ziusudra e o que ele teria feito na arca dele para a preservação em relação à inundação que viria, né? Que aí no mito diz que Enki previne ele contra essa inundação, e essa inundação varreria. Então a água veio e varreu. Na epopeia ela cita isso, né? E é interessante esse ciclo de teve muita água e depois apareceu tudo de novo, porque na minha matéria lá da tumba de Osíris, eu coloquei lá uma dos mitos da criação mais antigas que tem, né? Porque assim, o Egito ele fica mudando os mitos da criação, assim como ele fica mudando as origens dos deuses, dependendo do humor do faraó, né? Se o faraó não gostou, ele muda, assim, não, eu sou descendente de Sete. Não, mas Sete foi morto, não sei o quê. Não, então vou mudar isso aí. Como o faraó era dono de todos os poderes, né? Religioso entre eles, governamental, político, bélico e tudo mais, então ele mandava na parada toda. E aí eles mudavam, mas assim, essa versão diz que a pirâmide primordial, Bem-Ben, ela emergiu da água, e antes disso só existia água. E de Bem-Ben veio o primeiro deus, que aí assim vai e tudo mais, eu não lembrava o nome e tal, e na verdade ele cita a forma, ele não fala pirâmide, ele fala, é porque ele leva a entender que é uma pirâmide, né, totalmente negra, que sai da água, e aí dali vem os deuses, e os deuses ajudam a civilizar, tanto que Osíris é tido como um deus civilizador que, assim como em vários outros povos, quando você tem um deus que vem, ele ajuda você a crescer tanto em tecnologia, então é nessa época do governamento foi bonito, do governo de Osíris, que você tem um grande salto tecnológico, e aí eles citam que antes dele eles não sabiam fazer pão. E por mais idiota que isso pareça, o pão de trigo ele era uma das refeições, dos itens básicos de refeição, assim como arroz e feijão é para o brasileiro, era o pão para os egípcios antigos, né? Então eles tinham uma alimentação à base de frutos, pães
e bebidas, né? E bebidas destiladas e tudo mais. Tanto que a cerveja nasceu ali. Você louvem os egípcios aí, e Osíris que ensinou a fazer Diferente cerveja. dos sumérios, os egípcios tinham uma alimentação à base de pão. Os sumérios tinham uma Sim, alimentação mais variada. sim, tinha. E aí você tem assim, aí você tem a culminância, né, dos mitos. Aí você começa a estudar mitos e ali no livro ele cita 1 milhão. Na sua matéria tem um monte, tem vários ali que depois eu vou pegar para ler, que na hora que eu estava fazendo o infográfico ali, eu vi que tem um monte ali que eu não conheço, que eu vou procurar saber ali na matéria. Então, sabe o que me impressionou mais de pesquisar os mitos do dilúvio em todos os povos? Que grande parte assim, uma grande parte dos povos acreditam que foi um erro da humanidade, uma desobediência da humanidade, a maldade dos homens, né, dos humanos. Uma grande parte diz isso, mas uma grande parte fala de um acontecimento causado pela natureza, É, né? Como no indiano mesmo, né? O peixinho só vem falar que vai ter um dilúvio, mas não diz qual é a causa, né? Parece que é natural, realmente é, vai haver um problema. Então, o avatar de Vishnu, né? O Matsaya, ele vem e avisa o homem que eu esqueci o nome agora, que vai ter um dilúvio. Então, ele vem em forma de peixe avisar que isso vai acontecer. E tem um mito parecido na África, que é uma cabra, né? ó, Que faz mais ou menos a mesma coisa. Mas também é natural. Então, assim, uma grande parte desses mitos vem de uma coisa que foi a natureza mesmo. E uma outra parte diz que é por causa da maldade dos homens, desobediência, etc. é tipo, eu acho que você comentou numa aula uma vez, que assim, além de ter a interpretação, a gente tem que tentar interpretar com os olhos da testemunha, né? E ali a gente vê tanto simbolismo quanto um possível factual. Então, ali no mito da criação que eu acabei de falar dos egípcios, você tem 1 milhão de simbolismos ali, né? Você tem a água como fonte da vida, se não tem água, não tem vida, tanto que as grandes civilizações se desenvolvem em torno de grandes nascentes, grandes rios, você tem o Nilo, o Amazonas, ali no Vale do Hindu também tem os 3 grandes rios, os sumérios entre os 4 grandes rios, aí você tem até aí que entra o título do livro até, né, Adão e Eva, que eles estariam, o Éden estaria ali naquela localidade por causa do Tigre e Eufrates e os outros 2, né? Só que não tem outros 2. Lógico que não tem, você está olhando hoje. Olha um pouquinho para trás. E aí é que você data ali, por volta de 6.000, 6.500 anos atrás, você tinha 4 rios ali. 2 estão... você só consegue fazer leitura por mapeamento de LiDAR, que é a tecnologia de rastreamento aéreo. Você passa sobrevoando e ele faz uma leitura do solo e depois ele faz uma fragmentação da densidade dos materiais, que é dessa forma até que encontraram uma cidade inca, provavelmente a maior que existiu, encoberta por floresta tropical hoje em dia. E no caso ali, a gente teve um rastreamento e aí sim a gente encontrou os 4 grandes rios. E aí a coisa começa a ficar legal, né? Porque você tem ali uma culminância de histórias. E ali Adão e Eva, então, eles seriam um start point, seriam um ponto de partida da última era glacial. Então, se a gente olhar aí no infográfico, por exemplo, ali você tem os pontos onde era o norte magnético em relação ao estudo geológico, né? E aí, essas datas, gente, não foram, assim, criadas do nada. Igual eu falei, ele tem uma bibliografia extensa e anos de pesquisa para chegar nessas conclusões. E aí você tem ali vários pontos de quando até quando que foi o Polo Norte gelado. Então você tem ali alguns locais, tipo o Wisconsin, nos Estados Unidos, já foi um Polo Norte, ou seja, Canadá, Estados Unidos, até ali no meio da América Central, era só gelo, friozão. E a gente tem as pirâmides encontradas ali na costa da Guatemala.
ou não, ela é do Caribe. Bom, não lembro agora. É uma formação de 3 pirâmides, no máximo de 3, 4 metros de altura, mas enfileiradas, como se fosse a posição do Egito, só que menores. E essa arte conceitual aí é muito legal, porque ela retrata muito bem a passagem dos milênios numa historinha que eu contei de Era Uma Vez Uma Humanidade. Posso fazer uma piada? Faz aí. A parte 1, não é uma piada não é só uma provocação. A parte 1, próxima à realidade. A parte 2, próxima à realidade. A parte 3, doutores da pareidolia. É isso aí. Lembra dos doutores da pareidolia? Já vai ter um doutorado de pareidolia daqui a pouco. A gente tem tanta coisa no Brasil que o pessoal chama de pareidolia. É muito fácil, tudo é pareidolia. Então, o pessoal, para quem não sabe, não precisar sair correndo atrás no Google para procurar, pareidolia é quando o seu cérebro tenta emular a imagem que você está vendo que você não conhece em alguma coisa que você... Um coelho numa nuvem, porque seu cérebro está tentando entender a nuvem. E aí, a gente tem algumas esfinges aqui no Brasil que, pô, o pessoal fala que não. E aí você tem em outras regiões do mundo, ali, ó, esfinge não sei o que. Você olha e fala, cara, não tô vendo nenhum nariz ali, mas é uma esfinge, então tá tudo bem. Não, e os caras exploram comercialmente isso. Turismo e tudo mais, né? Com turismo e tal, né? Que nem essa foto aqui do sapo Tadilic lá, que eu mostrei aqui, aquela escultura em pedra, no Brasil é pareidolia. Na Austrália é o sapo Tadilic. Eu vou mostrar aqui. Aquele lugar que você visitou lá, não é pareidolia, não é o caso, mas aquele lugar que você visitou, acho que foi no Piauí, você teve uma expedição para lá, como é que é? Negócio de carneiro lá? São as pedras, os blocos empilhados. É, isso aí. Tinha a ver com cabra. Isso aí, ó. Se fosse aqui no Brasil, aqui na Austrália não é pareidolia. Então, aqui no Brasil é. Mas eu tava, assim, a grande questão do livro é o grande porquê, né? Ele deixa um gigantesco porquê ele foi censurado e porquê na liberação eles liberaram só 20%. Cadê os 80%? É obrigatório liberar, vou liberar, toma aí, ó, 20%. E nem a pachorra de liberar 100% e colocar as blackout marks, que é aquelas tarja preta, eles fizeram. Então, assim, tem muito documento que eles liberaram, né, entre aquelas 20 mil páginas, em 2019, que tem as tarjas pretas lá, mas o documento está completo. Agora, esse não. Esse pararam, avaliaram, leram, falaram, não, tira isso, tira isso, tira isso. Isso aqui parece que é de mentirinha, deixa aí. Tira isso, tira isso, tira isso. E a gente só vê muita coisa assim comprovando, né? Pessoal, na matéria tem muito mais informação, a coisa está muito mais elaborada e conexa, então aqui eu dei uma amostra do que vocês vão encontrar aí pela matéria. E bora lá comprar, porque o negócio foi difícil de fazer, vocês prestigiem. Né? Mostrando a matéria inteira aqui, né? Espero que o pessoal reconheça isso. Que eu não escondo nada aqui no canal, eu trago realmente para as pessoas o conteúdo. É claro que não é o conteúdo completo, eu não vou ler a matéria, não. Mas por falar em ler a matéria, Mike, tem alguns aplicativos, para quem não gosta de ler revista digital, tem alguns aplicativos bem interessantes que eu andei testando, que tem vozes bem legais, né, nesses aplicativos, que eles leem o PDF. Você já viu isso? Já. Vozes legais, assim, vozes de narradores profissionais. Uma voz feminina, outro dia, eu até pensei uma voz bonita, feminina. E para quem não gosta, pode usar um aplicativo assim, né? Que mostra, né? Que vai lendo a revista para você também. Não, acho que então é uma ideia. Né? Às vezes é tempo, né? O pessoal está sem tempo e tudo mais, mas todo mundo dirige, né? Tem gente que gasta meia hora para chegar no trabalho, 15 minutos que seja,
Você tá Se no você- ônibus, sei lá, bota tá no ali. ônibus, tá no carro, dirigindo, escuta a revista, né? É, Ou você vai correr, vai na academia, dá para escutar a revista, né? É só uma sugestão aí pro pessoal, né? Uma ideia. A revista R$ 15, daí tem o combo, que vem todas as revistas, da 1 a 15, que eu acho que é uma grande opção, mas a melhor opção é a assinatura total, né? Que tem 1 ano de assinatura, da 15 até a 20. E também tem todas as que ficaram para trás. Acho que é a melhor de todas as opções, né? E também é a mais barata no preço unitário. Então, dá uma olhada aí no link que está na descrição do vídeo, prestigie o trabalho, né? Porque essa revista aqui ficou realmente fantástica. E eu queria te agradecer aqui publicamente, porque você fez os infográficos, né? Eu até coloquei o Mike na produção de arte lá no. Vamos colocar os agradecimentos? Sempre legal trazer o nome das pessoas, né? né, os participantes. Dos participantes, os agradecimentos especiais para Kátia Fonseca, Tereza Esteves, Marcelo Betim, Alan Vieira, Juan Busquini, Marcelo Neves, Maria Lisboa, Mari Faias, Cláudia Lobo, Flávio Batti, Juliano Lázaro, Fabiana Machado, Jorge Cordeiro, Juliano Manzatti, Elizabeth Liobel, eu acho que é assim que fala o nome dela. Ela é escritora, Elizabeth. Ela é uma autora até bem conceituada. A Anne Amaral e o Badia Elias. A Anne Amaral, que está sempre aqui no canal, também está sendo citada nos agradecimentos especiais. E na produção de arte está aqui, Mike. Está na produção de arte como articulista, né? E Faltou agradeço. sua foto aí, ó. Você tem matéria. Caiu o áudio e o vídeo. Opa. Não, a minha foto tá no editorial, já fica pondo muito a minha foto aí na revista, né? Parece narcisismo, mas é isso. Então vamos abrir para perguntas do Superchat, dos membros do canal. Esperar um pouquinho, mostrando a revista. Eu vi uma questão que alguém postou ali no comentário do chat, eu queria comentar um pouquinho aqui, ó. Porque ele cita assim, ó, se existiu dilúvio, existiu Noé, logo a Bíblia é a fonte mais antiga, o resto veio depois. O livro de Jó, o mais antigo da Bíblia, descreve o mundo pré-dilúvio, Jó conviveu com dinossauros. Assim, é uma afirmação de um rapaz que provavelmente não conhece muito da teoria e da prática e do factual, né? Porque a Bíblia ela foi escrita quase 2 séculos depois de Cristo, né? E ela é uma juntada fragmental, né? No Concílio de Nicéia do século III, que eles juntaram e aí sim tiveram o livro, né? Então, assim, e a epopeia de Gilgamesh, ela tem pelo menos 4.900 anos, se a gente contar de hoje para trás, e 2.900 para trás do ano zero, que é o ano de Cristo, né? Então, assim, tem um equívoco bem grande ali. E a Bíblia, ela é bem ficcional, e assim como a gente já cita, a gente não olha fatos religiosos, a gente estuda a história, né? Então, historicamente dizendo, pelas tábuas sumérias de alguns milhares de anos antes de aparecer a Bíblia, não como vocês conhecem hoje, mas aparecer a Bíblia, porque a Bíblia ela já mudou por várias vezes, teve o Concílio de Nicéia, teve do século X, século XII, mudança também, cortaram o livro do século XV, XVI, enfim, teve uma porrada de mudança. E toda vez que muda alguma coisa, troca, traduz para uma outra língua, tem interpretações, e a coisa vai rolando e vira uma bola de neve. Então, assim, muitas alterações. Mas a gente diz que tem o mito de Noé, citado nos escritos hebraicos, é uma reciclagem mitológica dos mitos sumérios, porque se você colocar assim, as duas imagens e sobrepor as imagens, se você trocar Noé por Zeus Udra, fica igualzinho.
Para quem não conhece, eu vou sair de cena aqui um minutinho e pegar o livro. Ai, cadê ele? Aqui. Achei. Ah, tá aqui. É só pegar e ler. É um livrinho pequenininho, tem a epopeia inteira, e aí se ler com objetivo de estudo, consegue ser bem objetivo também na conclusão, né? Então, assim, é coerente dizer isso. Então, só para ressaltar isso aí. Pode responder a pergunta do Luiz Eduardo Fiuza, que ele está sempre por aqui. Tá. Toda live ele está presente, né? E aqui, como ele é um cara que está sempre aí, sempre interessado, presente, não importa se é superchat ou se ele é membro, né? No caso do Luiz Eduardo Fiuza, está sempre por aí. Pode responder, Mike, a questão dele? Ó, com relação à versão completa do livro que existe, é coerente? É confiável? Então, a versão completa que existe, ela existe, mas só na mão da CIA, né? A gente não tem acesso. A versão de 93, elas são as páginas que a CIA já tinha sanitizado, né? E aí rola na internet aí um fragmento a mais do que esse liberado para a CIA, que eu não consegui encontrar procedência, né? Então, assim, como não é confiável, eu não citei. Mas a versão completa que existe está na mão da CIA e foi publicada em 65. Fora essa, é bem difícil dizer se é ou não confiável. Para mim, não é. Para mim, seria confiável se a CIA falasse assim, estamos divulgando mais 20 mil páginas e aí o resto desse livro está ali. Aí eu poderia recortar página por página, colocar na ordem e ler de novo para ver o que tem ali. O que é confiável para mim é o arquivo que eu entrei no site da CIA, procurei Adão e Eva History, encontrei o processo e cliquei em PDF e baixei dali a versão sanitizada e só essa que tem. Então, assim, toda a matéria foi baseada nessa versão, que é a mais fiel aos escritos do Sean Thomas. Né? Eu acho que seria leviano da parte da revista, até falando em nome da revista, nós nos basearmos numa versão que não é a versão original que foi classificada pela CIA e depois desclassificada em parte. Nós temos que ir na fonte primária. A fonte primária é essa. Se está rolando uma versão, uma dita versão completa sem assinatura do autor, daí é complicado nós trabalharmos com esse tipo de coisa na revista. Então, eu como editor, assim, eu falaria para o Mike, Mike, nós temos que nos basear na fonte primária, né? No que foi ali desclassificado pela CIA. O que está classificado ainda, vai saber se vai desclassificar algum dia, nós não sabemos, né? Mas que parece confiável, né? Porque parece confiável. Hoje em dia a gente só tem confirmação do que ele já narrou, né? Então ele narra e fala, tá deslocando e tá aumentando a velocidade. Aí você tem um estudo de 1900 a 2020 que mostra que a velocidade do deslocamento do polo norte magnético ele tá andando mais rápido nos últimos anos. Então, assim, tem um pessoal que está fazendo umas perguntas que tem a resposta lá no começo da live, sabe? E eu acho que isso aí encaixa um pouquinho nisso, porque tem essa pegada de embasamento. O pessoal está perguntando se o autor tá vivo, cadê o cara, por que ele começou a pesquisar. Então, o Sean Thomas ele é tido como um nome de um pseudônimo, por, sei lá, seja por medo de publicar pelo nome original, ou seja por restrições da época, né? A gente tem o caso da J.K. Rowling, a autora do Harry Potter, que ela, por sugestão do editor, ela mudou as iniciais e não colocou foto dela no primeiro livro, para parecer que não foi uma mulher que escreveu o livro. Então não se citava she, ou ela, ou se não ela, nos escritos, nos releases do livro. E da mesma forma ali, a gente tem na época era muito racismo nos Estados Unidos, mulher não tinha muita vez e tudo mais. Então, assim, a gente
coloca o nome Sean Thomas, que é o que está no livro, mas é bem provável que ele seja um pseudônimo, né? Então não se tem notícia de família, coisa do tipo. Você procura para todo lado aí e não encontra. Então é uma incógnita. O que a gente sabe que é um livro que foi censurado, foi coletado todos que tinham para vender, e os que já tinham vendido foram recuperados, e hoje a gente tem acesso só a 20% dele. Então, assim, não gosto de desconfiar não, mas se liberaram só 20%, então... Tem hora que você está lendo lá, você está lá na página 20 e poucos, de repente pula para 30. Pô, e aí, cadê? Some trechos inteiros, né? Às vezes você está lendo uma página e de repente a outra página já não continua no que você está lendo. É outra coisa. Então, interrompe. Então, assim, como tem a lei norte-americana que tem um parágrafo lá que contradiz o FOIA e diz que publicações sobre geologia e geofísica podem ser censurados sim, então não tem muito o que falar, né? Assim, não, parece que não é fora da lei. Né? Tá na lei. Tá na lei. Assim, isso não... Tá na lei, beleza. Mas se isso foi revisto em 2013, é porque tem dados muito contundentes que a população não pode saber. Sim. Nessa pesquisa. Tem dados muito contundentes que pode causar desordem e que provavelmente eu duvido que tenham dados assim que diz com certeza o que vai acontecer, mas que seja uma probabilidade, né? Que tenha uma certa, que não seja um absurdo total, que tenha assim um certo percentual, um percentual alto de que aquilo possa acontecer, né? Não sei. Desculpa, eu li aqui nos comentários que como é que chama? Estão falando assim que quais as outras novidades sobre o livro, porque até agora nada demais. Então, as novidades do livro eu falei durante toda a live, porque para quem não leu, ou para quem já leu, não parou e pesquisou em relação às atualidades, né? Então, assim, a matéria ela traz muito de pesquisas recentes que só entram debaixo desse guarda-chuva enorme que o livro do Sean Thomas abre. Assim como a teoria da deriva continental abarca várias outras teorias, hoje a gente tem comprovações de estudos geológicos e geofísicos que comprovam vários dos argumentos que o Sean Thomas expressa no livro dele, pelo menos nesses que a gente tem liberado. Então, assim, a novidade, até agora, que não teve nenhuma, teve sim, eu acho que foi uma falta de percepção aí, em relação ao que foi narrado. Mas, assim, a matéria em si, ela está muito mais completa. Aqui a gente só dá um briefing bem por cima do que é a matéria. Cara foi bloqueado, que falta de respeito. Puta trabalho desse aí, o cara vem falar isso, é um animal mesmo, foi bloqueado. Não, porque assim, tem um monte de comentário tosco, né? Mas assim, esse cara é um animal, isso aí não merece, sabe? Às vezes chegou mais tarde, sei lá, ou ele já leu o livro inteiro, de ponta cabeça, e de frente para trás, de trás para frente, e já sabe de tudo. Desrespeito, cara. Mas a Mônica fala que tudo é um grande quebra-cabeças, e de fato é. Hoje a gente lida com um grande quebra-cabeças, que é os livros de história, que tem uma cronologia aparente, mas que a gente está cansado de saber que existem 1000 outras coisas que destoam isso, né? Na matéria de globalização pré-histórica lá é uma delas. Eu dei esse título porque, de fato, tem conhecimento espalhado por todo o planeta de técnicas e tecnologias que a gente mesmo não compreende, que são mistérios hoje para a gente, e mesmo nas pesquisas mais recentes e apuradas, não se responde. Que aí, em seguida, eu fiz uma outra matéria sobre... qual que era? Aquele do geopolímero, né?
que está presente no mundo todo, é uma tecnologia que é desconhecida e foi descoberta agora em 2017. Descoberta por quê? Porque é um cara multidisciplinar, tem uma visão diferente em relação à natureza, ele trabalha no Instituto de Pesquisa de Energéticas, ele tenta desenvolver novas formas energéticas e fez uma expedição até o Peru e averigou as formações, os encaixes perfeitos e tudo mais, e concluiu eximiamente como eles fizeram os encaixes perfeitos, aqueles preenchimentos minúsculos que até então pareciam serem lapidadas milimetricamente. Na verdade, é uma tecnologia assim, que é muito melhor do que qualquer engenharia arquitetônica que a gente tem hoje. Hoje, se der um boró aí, vai cair tudo, vai ruir tudo, o metal dentro das estruturas de concreto vai ruir em 100 anos, o concreto vai ruir com menos ainda, e se hoje morrer todos os humanos, daqui 400, 500 anos não tem mais nada, está tudo deteriorado, e o plástico, que vai ser o último, 600 anos, se não tiver o sol batendo, ele já está zerado no planeta. Então, daqui 2, 3 mil anos, não tem mais rastro de raça humana no planeta. Vai ser a próxima raça. Não, é para dizer o seguinte, se não fosse esse canal aqui, Mike, a nossa revista, as pessoas nem saberiam da existência desse negócio. Então. E daí o cara vem falar isso, que não tem novidade nenhuma, e provavelmente ele ficou sabendo por aqui, do livro de Adão e Eva, da censura, e agora vem dizer que não tem nada para acrescentar, mas é realmente falta de respeito. É ignorância. Não só ignorância, mas não tem respeito, porque isso dá trabalho para fazer. É que ignorância é tida como desconhecimento do conhecido, né? E aí tem a ignorância seletiva, que você escolhe ser ignorante. Não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Acho que ficou com invejinha, sei lá, um sentimento ruim, não sei. Então. Mas assim, é absolutamente original, não tem na Globo, não tem na Veja, não tem na Super Interessante, como é que chamava aquela revista lá? Mundo Estranho. Mundo Estranho era uma super interessante. Telegram, né? Assine aí meu Telegram, t.me/André de Pierre, que eu coloquei lá no meu Telegram, o cara mostrando, né, a cronologia do Coronga, que a Mundo Estranho publicou isso em julho de 2012, alguma coisa assim, uma cronologia parecida com tudo que aconteceu em 2020. Mas é isso, pessoal. Mike, quais são suas considerações finais? Espero que vocês tenham gostado da live, últimos momentos. Vai lá, Mike. A matéria está bem completa, dá para extrair muito mais do que a gente já expôs aqui na live. Aqui foi só um aperitivo. Assim, tem muito mais pesquisa, as datas e os nomes estão todos mais corretos. Se eu errei alguma coisa, desculpa, mas lá o infográfico também ele é bem complementar à matéria, ajuda muito. E a pesquisa complementar, que é o rastreamento de alguns eventos que comprovam algumas questões expostas no livro, é a cereja do bolo ali, apesar de eu não gostar de cereja, vamos lá, o moranguinho do bolo ali, que dá o toque final. Então, assim, essa, para quem ainda não tem, assine ou compre. Ficou bem legal. A do André está muito complementar também, está tudo casando. A do Edson, ele fala do ano novo sumério, né? E a forma que era conduzida, que tem um pouco a ver com a arcoastronomia também, em relação a tudo e tudo mais. Olha que comentário interessante, Mike. Tá na cara que o livro impediria muitas narrativas que começaram com Al Gore. É verdade, pode ser. Pode ser que... Mas assim, ele foi censurado muito antes do Al Gore, né? Mas pode ser que hoje em dia ele impeça algumas narrativas. Se bem que eles estão mudando a narrativa do aquecimento global, está sendo bem modificada, né? Eu estou falando só em mudança climática. Então, é porque o aquecimento global é uma mentira, né? Assim, não existe, né? Se você tem de gelo de um lado, o gelo volta do outro, porque, na verdade, o polo, a gente viu agora, o polo está mexendo. Ai, a calota polar está derretendo. Está derretendo de cá, mas está formando de lá. Então mostra só o lado de cá.
O oceano tá Mas subindo? cuidado Não com o que você tá. fala aí, Mike, senão os caras vão Vão ficar. cortar a gente. Vão cortar a gente. Ai, Mas eu acho que esse comentário foi muito inteligente do Joe Ruiz. foi. Que talvez em 2013 não foi totalmente desclassificado, que tem alguns dados que demonstrem que a narrativa, né, dos globalistas não, nesse caso, que elas não vão bem, né? Em 2013 ele foi liberado para consulta solicitada, né? Então você podia fazer um memorando lá, mandar, e aí você recebia essa versão que eles liberaram de vez agora em 2019. Então já estava sanitizado assim como a versão lá de 93, né? Exatamente. Eu achei a colocação dele pertinente. Foi bem. É o que a gente está falando. Olha lá, o Jorge, estou dando uma olhada na revista 15. Meu Deus do céu, ela está uma maravilha. Obrigado, Jorge. Esse reconhecimento é muito legal. Os assinantes já podem ter acesso. Eu não mandei o e-mail ainda comunicando, mas você que é assinante, já pega o login e a senha, já entra lá no site, já pode correr para lá e ler a revista, tá? Para quem está sem grana e quer adquirir só essa revista, também dá. É só clicar no link aí, você consegue atingir só, adquirir só a revista Enigmas edição 15, se só ela te interessa também, tá bom? Tem um pessoal falando que estava perdido, mas que é isso, mas é normal, né? A audiência era desde o começo. Né? Tem que pegar desde o começo. Mas assim, manteve uma média boa, né, de pessoas assistindo, assim, preguiça de ler, dar dica dos apps, não preciso dar dica, é só, tem um monte aí, você escolhe Procura no Google aí, ó, app leitura PDF. Põe lá no Google que ele vai mostrar lá os melhores. Inclusive, o próprio browser da Microsoft, o Edge, tem um leitor. Você acredita que tem isso? Uma coisa que não tem no Google, eu acho que não tem no Google Chrome, mas o Edge. Mas o do Edge eu acho que foi uma questão de acessibilidade lá para séries e tal. Você consegue ler pelo Microsoft Edge também. Ele fica lá, você queria falar, ele fica lendo para você. A narração é muito boa, não é aquela narração robô mais. O legal é que dá para ativar no celular, né? Deixa lá salvo. Você liga no aplicativo, liga no Bluetooth do carro. Vou ali na outra cidade, ou vou pro meu trabalho. 30 minutinhos ali, 15 minutinhos, é bastante coisa para ler. Sim. É isso aí, pessoal. Não tenho preguiça. Pô. Toma um café, fuma um cigarro, sei lá, olha, fuma um cigarro. Olha isso não pode. Eu não fumo, tá? Eu tô falando assim, né? Tem gente que, né, tem a cafeína, nicotina, sei lá, toma alguma coisa com ina aí, pra... Põe o celular silencioso, joga fora. E leia a revista, pô. Olha lá, o Anderson tá falando que no Chrome também tem, mas tem que instalar uma extensão. Legal. Então, é isso. Tem uma porrada, provavelmente, né? Isso daí é simples, né? Perto dos outros aplicativos que existem. Eu mesmo uso bastante aplicativos, eu gosto bastante. A China sabe tudo de mim, do meu celular, mas eu não tenho nada a esconder, então... O meu é da Huawei, o que você acha? Será que eles não sabem tudo de mim? Só tem uma revolução, olha lá, vamos tirar a monetização, suspensão. Só estou escondendo uma revolução armada, mas tudo bem. Não, depois dos 10 primeiros minutos passa um pouco o perigo. Passa. Beleza, então. Olha lá, o João Ruiz trabalha com... trabalha com as mãos. Não, é aquela coisa, né? O cara toca a bola para você, deixa a bola pingando, né? E depois você fala alguma merda. O rapaz aqui, aquele que fez uma pergunta mais cedo, ele falou aqui que o ponto de partida da civilização para o resto do mundo após o dilúvio foi Göbekli Tepe. Então, Göbekli Tepe, eu cito lá na matéria, inclusive a temporalidade mensurada para Göbekli Tepe também entra no que o Sean Thomas já falou. Lembrando que Göbekli Tepe foi uma descoberta momentânea no final da década de 60, bem antes dele publicar,
e ela só foi escavada agora em 80, 90, mas aí ela conseguiu ter por volta de 5% escavado até 2010, que aí o Schmidt lá, ele faleceu recentemente e tal, e aí continua a pesquisa, mas pouco investimento leva a lentidão nas descobertas históricas. Hoje a gente conhece uma cidade vizinha, fica acho que a 1 km ou 2 de Göbekli Tepe, que ela tem uma datação de um pouco mais de 2.000 anos a mais de Göbekli Tepe. Esqueci o nome. Agora que eu aprendi a escrever Göbekli Tepe sem errar, me aparece essa cidade nova, que tem outro nome esquisito também, que eu não, qualquer coisa Tepe também. Então, eu não vou lembrar o nome agora para falar, mas existe essa cidade. Tem o Kortik Tepe, que não é novo. Nem Göbekli Tepe, nem o Kortik Tepe são novos. Não. Eles foram descobertos lá dos anos 50 ou anos 60, por aí. Foi no final dos anos 60. E assim, foi uma pesquisa muito lenta, entendeu? Então, você pega livros daquela época sobre os hititas, por exemplo, você já vai ver citação de Göbekli Tepe, de Kortik Tepe, e alguns lugares como Norsum Tepe foram submersos por represas, né? Então, tem esse problema também na Turquia, eles têm muitas hidrelétricas, parece, né? Ou eles fazem isso, não sei. Mas as hidrelétricas estão em pontos onde submergem alguns sítios arqueológicos importantes, como o caso de Norsum Tepe, né? Mas o Kortik Tepe ele é mais antigo até que o Göbekli Tepe. Sim. Mas é tudo uma questão, gente, daí de datação, de que a arqueologia ela é baseada na escassez de informação. Sim. Tem tudo isso que a gente tem que levar em consideração, entendeu? Tem a questão da Suméria, também da datação da Suméria, que você não consegue ir mais profundo no subsolo por um problema no lençol freático. Tem uma série de coisas que impedem da gente saber a verdade. Tá? Tem coisa que está no fundo do mar, por exemplo. Aquela estrutura japonesa lá, Yanogumi, é isso o nome? Yonaguni, eu acho. Até na revista, lá na matéria, fala sobre alguns desses que estão submersos hoje, que não se encontra. Por que estão submersos se há um tempo atrás existia? Tipo, então, assim, a narrativa do livro é bem completa em relação a isso aí. E aí essa datação de Göbekli Tepe de 2.500 anos atrás, que ela foi enterrada propositalmente, talvez para evitar que fosse destruída em uma inundação, quem sabe, não sei, mas isso é uma especulação, mas assim, você tem ali um marco em aproximadamente 2.500 anos até 6.500 anos, e de 6.500 para frente, que são dois períodos que o autor cita. Então, assim, você tem dois momentos de possíveis polos, inversão de polos magnéticos e retorno, mas o retorno nunca é para o lugar que era antes, então pode ser que ele esteja para lá, para cá, para cima, para baixo, então varia muito. E aí, pela live lá, eu dissertei sobre o Wisconsin, que já foi o ponto de um polo magnético, ou seja, ele estava muito distante lá da onde que a gente conhece hoje como Polo Norte, né? Tava bem, ele pulou o Canadá e estava nos Estados Unidos. Então, assim, essa coisa toda aí a gente tem que levar em consideração. E ele levou, baseado nos estudos geológicos que tinham até a época, né? E aí eu só pesquisei a relação que tem com mais estudos pós-publicação dele. Né? A matéria tá show, vai lá ler. A verdade é que existiram várias humanidades. Muita coisa que é contada, que é falada, não é baseado não está baseado na realidade. Essa aqui é só é mais imaginação do que qualquer outra coisa. Sabe? E assim, se você for ler a fundo alguns artigos acadêmicos, você vai ver muita gente falando de fantasia, imaginação. Você não vai se surpreender. Porque tem... o próprio Samuel Noah Kramer, nos livros dele sobre a Suméria, ele várias vezes cita que ele vai ter que fantasiar, que vai ter que imaginar. Daí chega o cara lá, o professor na universidade, fala aquilo chega para ele tipo de um terceiro, de um quarto,
né, que baseou no trabalho do Kramer. É isso que acontece. Tem um terceiro e um quarto mais moderno que se baseou no trabalho do Kramer, ele não foi ler o trabalho do Kramer, daí ele vai ensinar como se aquilo fosse realidade. E o próprio Kramer disse que ele estava imaginando, porque não dá para ir... Ele especulou, né? Ele especulou, só dá para imaginar, o cara não mente, não está mentindo. É a formação base das teorias, né? A especulação baseada na falta de evidência. É o que eu posso imaginar, não tem como fazer. Assim, ó, a pré-história foi definida que terminou 4 mil anos antes de Cristo. Antes disso, eram todos caçadores e coletores. Aí me aparece Göbekli Tepe na década de 60, escavado até recentemente, ainda está em escavação. E Göbekli Tepe tem 12.500 anos de idade, no mínimo. Ou seja, os caçadores e coletores que viviam em caverna e nem eram agricultores ainda, ou se eram em algumas áreas isoladas do mundo, segundo o normal, a gente tem aí Göbekli Tepe para provar o contrário. Inclusive, a gente tem algumas foram esculpidas naqueles terminais em T, algumas feições que a gente encontra também em outros povos. A gente tem alinhamento arco-astronômico, a gente tem representação, tem uma grande garça que eles representam lá, que é uma constelação em relação a outra. Então, assim, tem mil coisas que a gente pode falar em relação a uma certa evolução tecnológica que vai muito além de um caçador-coletor. Um caçador-coletor, ele pode construir um negócio de pedra lá, lógico, quebra a pedra lá, esculpe ela em T, gigante, 3, 4 metros de altura, põe ele em pé, aí agora, não tem nada para fazer, eu vou esculpir aqui. Nossa, por coincidência eu esculpi um animal que é a representação no céu do mar. Mas eu vou colocar ele no norte geológico. E o sul geológico, leste e oeste. Então, assim, tem muito ali que, se for falar na ignorância, é melhor não começar a falar. Então, assim, eu cito pouca coisa porque eu nunca estudei muito a fundo o Göbekli Tepe. Eu tenho muito material de lá, mas quem já foi lá e tudo mais que citam, e aí a gente se baseia nas pesquisas deles, né? É tudo muito recente. Então, se é muito recente, como é que alguém pode vir falar que não foi assim? Não é. Você conhece? Não conheço, mas não foi, porque eu estudei na escola que não é. Entendeu? Então, um pouco de ignorância seletiva. Belezinha. É isso aí, Mike.